Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. Vou ensinar como instalar o Linux dando boa Ubuntu no sistema operacional Linux. Vou ensinar como instalar o sistema operacional Linux e mantendo o Windows. Aqui vocês acessam a BIOS de vocês, ou então o lugar de boot, né? Que no meu caso é o F12, de vocês pode ser outro lugar, para colocar a preferência aqui. Você vai iniciar o sistema Windows, no meu caso aqui já tem um Ubuntu instalado, né? E se você quer acessar com uma partição de CD, pendrive, essas coisas, no caso aqui o meu USB, né? Em que tá o meu CD-ROM, tá no USB. Então eu vou instalar a partir disso aqui. O meu Linux aqui deu problema, já tentei reparar de diversas formas e não consegui. Então vou reinstalar, né? Vou apagar ele e vou reinstalar um outro Ubuntu. Então vamos seguir os passos. Para fazer isso, vou acessar o CD, né? No qual tem um sistema operacional limpo. Ele automaticamente vai aparecer essa tela, automaticamente ele já vai iniciar, né? Vai rodar o CD. Isso vai demorar um pouco, né? Vai depender das suas conexões, das mídias, né? A velocidade. No meu caso aqui é um CD, demora um pouco. Se fosse o sistema tivesse um pendrive, seria bem mais rápido, né? E aí quando voltar, ele vai mostrar essa tela, né? Vai aparecer algumas mensagens e vai aparecer agora a mensagem que está carregando o sistema. No meu caso aqui vai demorar bastante, uns 10 minutos para poder entrar na tela do próprio sistema dito, né? Ele vai rodar e aí quando voltar, estiver finalizando, a gente retorna. Bem pessoal, vou retornando aqui, os passos estão finalizando aqui. Depois de uns 10 minutos ele retornou aqui, já tá no finalzinho. Aí ele vai entrar no sistema, rodar o sistema pelo CD. Lembrando que eu já iniciei, o meu computador já tem uma partição separada para instalar o Linux, porque no meu caso eu estou instalando porque ele deu problema. Eu vou apagar e vou reinstalar no lugar onde já tem um sistema operacional, né? No caso de vocês, se vocês for instalar do zero, vocês têm que ir na partição Windows e vocês vão chegar lá e vão diminuir o volume e criar uma nova partição, né? A partir daquele volume que ficou diminuído, né? Depois eu vou fazer um breve resumo lá, uma demonstração, e vou colocar em algum lugar aqui do vídeo para vocês verem como é que faz isso no Windows. No sistema operacional Windows, vocês vão procurar em formatar, botar formatar na lupazinha aqui, vai aparecer disco aqui, vai aparecer essa parte de disco. Vocês vão abri-la, vai aparecer os discos disponíveis, né? Ainda aqui tá carregando, pronto. E aí você vai olhar em que partição, em que disco você quer, em que HD, em que SSD você quer instalar o sistema Linux, né? Então você vem, por exemplo, não, quero instalar aqui. Então você vai chegar aqui, vai diminuir o volume, né? Porque ele aqui eu já está instalado, mas aqui eu disse que ia mostrar um exemplo, né? Então você vai ter que diminuir o volume desse disco, do disco onde você quer instalar. Vamos supor que você tem um disco instalado Windows, você vai ter que pegar uma partição dele, uma parte dele, diminuir o volume, né? E a sobra vai ficar espaço. Vamos supor aqui, diminuir exatamente o que ele disse aí. É só um exemplo aqui, pessoal. E aí diminui o volume, ele vai ficar com partição sem ser formatada, né? Espaço vazio. Bem, voltando aqui, quando a gente foi aqui em diminuir o volume, a gente criou uma partição, né? Essa diminuição do volume criou uma partição não alocada, ou seja, uma partição vazia, né? E essa partição vazia, quando chega no Linux lá, aparece aquela partição
não alocado lá, que vocês vão formatar e criar o swap e criar também a partição que vai ser instalado o Linux, né? Alguns instalam sem o swap, mas eu recomendo sempre instalar com swap. Então vai ser essa partição aqui, pessoal, que vocês vai aparecer lá como partição vazia, não alocada, enfim. Então é isso. Aqui eu ensinei no Windows como vocês fazem para diminuir o volume de uma partição onde vocês querem instalar o seu sistema operacional. No meu caso aqui eu tenho um HD, eu poderia instalar, por exemplo, o Linux no HD e não aqui na partição do SSD, né? Mas aí é da escolha de vocês, pessoal. Bem, agora vamos seguir o vídeo de instalação. Aqui vocês estão vendo que ele já entrou na minha tela, né, do sistema operacional Linux, isso rodando pelo CD. E aí ele roda normal, né, o Linux aqui, só que ele está rodando como se fosse o CD, né, é uma versão demonstração. Para instalar, vocês vêm em algum lugar e vocês vão aparecer esse nome aqui, né, instalar, né. Então vocês podem vir aqui, aí eles vai aparecer o lugar agora de vocês instalar. Eu vou escolher o sistema operacional, ou eu vou escolher a linguagem inglês mesmo, né, que é padrão geralmente para os sistemas Estados Unidos. Nesse caso aqui o teclado. Nesse caso aqui a escolha do teclado, eu vou escolher português, né? Porque o teclado é português, Brasil. E aí prosseguir. Agora ele tá perguntando se é uma instalação normal. Tá perguntando se vai fazer download durante a instalação. Vocês podem deixar como está, né? E nesse caso aqui é interessante que esteja conectado à internet para que instale todos os drives necessários. Aí vai em avançar, né? No caso aqui continuar, ele vai seguir o próximo passo. Lembrando que esse sistema operacional que eu vou instalar é o Ubuntu 20.04, com Ubuntu Met, né? Porque tem o Ubuntu baseado no GNOME, no qual tem uma interface gráfica diferente. Esse aqui é parecido com o Linux Mint, né? Então é a interface desse Ubuntu. Aqui ele está dizendo para reinstalar, né? Que mais? Eu vou colocar essa opção aqui, senão ele vai reinstalar e pode apagar meu Windows, né? Então eu que vou escolher os termos, né, como instalar. Aí nessa opção ele vai listar os discos, né? Pode ver aqui que ele já vai aparecer as partições e a partição. Lembrando que eu também tenho um HD externo colocado aqui dentro, né, do meu computador. Então esse aqui é o HD externo e os meus sistemas estão nos SSDs, né? Então aqui apareceu várias partições, né? Então o Linux vai estar na partição, nessas duas partições aqui, ó. Eu vou apagar, porque eu vou apagar essa partição, porque eu já tinha o Linux instalado, né? No caso de vocês, vai aparecer apenas uma partição aqui. Vocês vai criar uma outra, que é a partição swap. Enfim, eu vou apagar aqui. Vou deletar essa partição, por exemplo. Eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como seria, né? Se você estivesse partindo do zero. Vou apagar esta outra partição aqui, onde está instalado o meu Linux, né?
ele vai aparecer como espaço vazio, né? Vai aparecer uma partição grande aqui como espaço vazio. Aqui espaço vazio, né? Como se fosse 122 mil megas, né? Então o que é que vocês vão fazer? Quando vocês fazem a formatação lá, diminuindo o volume lá no Windows, vai ficar uma partição espaço vazio assim, quando vocês entrar aqui. Quando chegar aqui, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão aqui em adicionar. No caso aqui, você precisa criar uma partição swap, né? Colocar como lógica, que é uma partição para as memórias, né? Então eu vou deixar aqui, vocês podem deixar, dependendo da memória de vocês, pelo menos metade das suas memória RAM, né? No meu caso, como eu tenho 16 de RAM aqui, eu vou deixar 16, 18 de swap, mas vocês podem deixar 5, não tem problema. Eu deixo grande assim porque às vezes eu necessito usar muito. A memória swap basicamente é quando você sobrecarrega muito o computador e aí ela usa parte do seu HD ou SSD para armazenar essa memória, meio que substituir a memória RAM momentaneamente, né? Então tem gente que não coloca nada, mas eu sempre coloco pelo menos metade do que tem a memória RAM. Como a memória RAM tem 16, eu coloco pelo menos 8, né? Mas nesse caso aqui eu vou colocar os próprios 16 de swap, 16 gigas, né? Então tem que ser o que? 16.000 mais ou menos, vai dar 16.500, que vai dar um 16. Lembrando que aqui a contagem ele conta de 1000, né? Mas se você volta para Windows, esse 16 GB nunca dá 16, dá 14,5 tal. Então você tem que colocar mega sempre a mais, contando sempre que é 1032, né? Se eu não estou enganado, é 42, que é um mega, né? Para as coisas de bits, né? Ou é 24, não lembro agora o número exato, mas eu sei que é mais de 1000 para ser. Não é 1000 mega que é 1 GB, mas sim 1024, alguma coisa assim que é 1 GB. Enfim, aqui com memória swap, ele vai criar 16 GB basicamente, aproximadamente, com memória swap, a partir desse espaço vazio. Pronto, ele criou, cadê aqui swap? Criou essa quantidade aqui, e esse outro espaço aqui eu vou colocar como primário e extensão 4, né, que é a instalação do Linux, e aqui o barra, que é aí onde vai ficar instalado meu sistema operacional Linux. Então vai ser partição primária, aqui pode deixar como está, e extensão ST4, tem que ser essa extensão aqui. Um de vocês aí pode estar com outro nome, pode estar apenas só com este 4 e não ter outros esses nomes aqui. Então você escolhe sempre essa aqui. Então vamos avançar. Aqui ele já definiu, ele vai definir essas extensões aqui e depois é só você prosseguir. Lembrando que na hora de avançar, ter cuidado para você não colocar na partição errada e apagar o seu sistema operacional anterior. Aqui é a partição onde está o Windows, né? Ou aqueles arquivos iniciais do Windows. Então aqui tem vários, né? Aqui o Windows, enfim. E o Linux vai ficar no 6, no meu caso aqui, não tem esse nome swap, e nesse aqui, o 6 e o 7 aqui, essa terminação. O restante é tudo pertence ao Windows. São arquivos do Windows aí que foi criado. Enfim. Agora é só escolher aqui. Aqui para instalar, vocês vêm aqui, cuidado, como eu tenho 2 HDs aqui no sistema, né? Então eu vou escolher essa partição aqui, que é o 7, né? A extensão 7 para instalar o sistema operacional. Quando eu avançar aqui, ele vai dizer, vai colocar um alerta, né? E vai dizer onde serão instalados. Tá dizendo que é a 6 e a 7, então tá correto, porque a gente for aqui, foi a 6 e a 7 onde a gente fez o swap na 6 e na 7 onde está a extensão que não vai ser instalada o Linux, né? Então ele dá esse alerta, vocês olham, conferem para não apagar outras partições que não seja do Linux que você quer instalar, mas
preocupação que tem outro sistema instalado. Então é só seguir. Seguindo aqui, aí vai demorar o prazo, depender da sua velocidade de drive, tal. Vou escolher Maceió, né, que é o horário geralmente que segue o horário local meu aqui, que é Aracaju. No meu caso vou escolher Maceió, que é a cidade mais próxima. Então se mudar por horário de verão não vai ter confusão, porque vai mudar também aqui, porque geralmente o Nordeste não muda, né, quando muda lá pro Sul, Brasília e tal. Então sempre eu escolho a cidade próxima a mim. E é só seguir. Isso vocês podem mudar depois, né, mas eu já vou fazer isso logo. Vou definir o nome de usuário aqui. Também vou criar uma senha. Aqui vocês criam o nome do usuário, aqui vocês colocam o nome do computador de vocês. Aqui vocês criam a senha, né? E repete elas. Pronto, e continua, vai em avançar. No meu caso aqui, as senhas foram erradas. Eu tenho que colocar a mesma senha que eu coloquei lá. Tem alguma coisa errada aqui, não conseguiu avançar, vou repeti-la. Pronto, agora conseguiu avançar e ele vai fazer a instalação. Isso pode levar algum tempo, 10, 15 ou até meia hora, né, para essa instalação ser concluída. Vamos acompanhar um pouco e retornamos quando estiver no final. E qualquer mensagem que for aparecendo é só ir avançando aqui, pular. Que aí, se ele parar em algum lugar e perguntar alguma coisa, é só ir pular que resolve o problema. Olá, retornando aqui. Quando finalizou aquele processo, apareceu essa janela no qual diz continuar testando ou reiniciar agora. Vamos reiniciar. Ao reiniciar, ele removeu o CD aqui. Vou apertar Enter, como ele está pedindo, e vamos ver se instalou. E apareceu aqui já. Vamos ver se entra no sistema. Tá carregando. Sim, apareceu já o sistema. Agora é só colocar meu usuário e senha. E sim, o Linux já está instalado. Aqui aparece os menus, tal. E é isso, pessoal. Aqui eu ensinei como instalar o sistema operacional Linux. No caso aqui, o Ubuntu Mate 20.04, juntamente com o sistema operacional Windows, né? Eu já tinha o Windows instalado e aqui eu instalei o Linux, né? Para fazer dual boot. No meu caso, eu já tinha um outro Linux, mas aí deu algum problema, eu tive que remover ele. Então, nesse caso aqui eu ensinei como eu fiz isso. No entanto, os passos são semelhantes se você não tivesse nenhum sistema instalado, só o Windows. Você vai seguir os passos que eu ensinei em algum momento aí, botei um vídeo anterior, né, no qual você diminui o volume no Windows e depois você entra com CD, segue todos os passos. Quando chega lá, você cria as partições, né, swap e as partições no formato ext4, né, para ficar o sistema operacional Linux. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.